Bom, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 10, verso 21, somente a primeira parte, a primeira frase desse verso, que está no Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 21, que diz assim, na NVI mesmo: Jesus, põe na Almeida Revista e corrigida, deixa eu ver se é essa versão. As demais deixa NVI, mas essa primeira parte deixa assim mesmo, não tem problema não. Não vai dar, não, deixa assim. Vamos lá. Marcos capítulo 10, verso 21, primeira parte, diz assim: Jesus olhou para ele com amor. Vamos ler juntos? No 3? 1, 2, 3. Jesus olhou para ele com amor. Só até aí, pode sentar. Essa é a leitura que nós iremos dar início a essa mensagem. Esse é o mês de vivermos a vida no Espírito, assim como no mês passado. E nos últimos 2 meses nós temos tido palavras de confronto, palavras de mudança, mostrando como é a vida daqueles que são cheios do Espírito Santo e também mostrando consequências de viver uma vida longe do Espírito Santo. Nós tivemos palavras sobre ser guiado pelo Espírito Santo, nós tivemos palavras sobre obras da carne, falamos sobre fruto do Espírito, falamos sobre dons espirituais. Tudo isso são temas de algumas das mensagens que nós tivemos aqui. Nós falamos sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Na semana passada, o presbítero Isaac pregou sobre sermos fervorosos no Espírito. Quinta-feira foi pregado sobre Sansão e as consequências daqueles que se afastam do Espírito Santo. Quinta-feira o culto aqui foi maravilhoso demais. Deus bradou muito, assim como tem bradado nos outros cultos. Mas hoje eu quero falar algo que o Senhor ministrou no meu coração nessas semanas, principalmente nessa semana, que é esse verso: Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, olhando para ele, o amou. E eu quero falar sobre isso, sobre olhar. O que são os olhos? Por que nós temos os olhos? O olho humano é o órgão mais importante, um dos mais importantes que temos no nosso corpo. É uma estrutura muito complexa, tanto de dentro, a parte interna, quanto a parte externa. Eles trabalham em conjunto, várias células, várias veias, trabalham junto para a formação da imagem. Os olhos servem para te trazer uma informação. Então, eles trabalham em conjunto para te mostrar, construir uma imagem, para que você tenha percepção das coisas. Então, os olhos é responsável pela visão. Nós temos 5 sentidos. Nós temos visão, audição, nós temos paladar, nós temos olfato, nós temos o tato. E a visão, ela nos traz uma consciência ou uma percepção daquilo que nós estamos vendo. Alguns enxergam bem, outros não tão bem assim, precisam de ajuda para enxergar. Eu, de longe, preciso de óculos, senão minha percepção muda totalmente. Eu com óculos sei que ali é o Venilson. Mas se o Venilson passar do outro lado da rua e eu não cumprimentar o Venilson, me perdoe, Venilson, é porque eu não vou ter a percepção de que é você se eu tiver sem óculos, porque eu não vou conseguir ver de longe. Então, quando nós temos problemas nessa estrutura ocular, muda toda a percepção daquilo que nós vemos. A forma como você vê algo ou alguém traz essa percepção sobre esse algo ou sobre alguém. Se eu vejo alguém de forma errada, a minha percepção é errada. E às vezes nós temos algumas percepções por poucos olhares. Eu olho pouco, mas já tiro uma percepção. Ai, não gosto daquela pessoa. Por quê? Ah, porque eu olhei para ela, não deu, não bateu. Não viveu junto, mas o olhar, a forma como você olhou, mudou uma percepção. Então, muitas das vezes, um olhar rápido demais para algo, ou um olhar sem entender, nós temos uma percepção errada dessas coisas. Tem uma frase que diz: nós vemos o mundo como ele é. Aliás,
não vemos o mundo como ele é. Na verdade, vemos o mundo como nós somos. Então, a forma como nós somos, ou a forma como nós reagimos ou reagiríamos a alguma situação, faz nós entender no olhar que o outro reagiria assim, ou que o outro não gosta de mim, ou que o outro vai tomar uma decisão. Mas na verdade, esse olhar, essa percepção tem muito a ver de como nós somos, de como nós faríamos. Inclusive, tem uma outra frase, eu gosto da frase, tem outra frase que fala que aquilo que você não gosta no outro, muitas das vezes é porque você não gosta disso em você. Então, ou está fazendo alguma coisa que te incomoda, é porque às vezes você também faz essa mesma coisa. Então a percepção, o olhar, ele traz influência sobre pontos de vista. Vocês estão comigo? Preciso dessa introdução para entrar na mensagem. Então o olhar, ele influencia o ponto de vista. Tem um professor meu da faculdade, um pastor, que ele fala sempre isso: o ponto de vista é a vista de um ponto. Então, dependendo do ponto de vista, dependendo do ponto de onde eu vejo, eu vou ter uma percepção. É igual um meme antigo que tem um número 6 desenhado. Um está de um lado e fala, isso é um 6. Mas o outro que está do outro lado está falando, não, isso é um 9. Porque são pontos de vista diferentes. Então, o ponto de vista é a vista de apenas um ponto. Se eu olho daqui, eu tenho um ponto cego da coluna, então pode estar acontecendo algo que eu não esteja vendo. Mas esse é o meu ponto de vista. O ponto de vista de vocês é outro. Se eu falar, levante sua mão direita, eu vou levantar essa mão. Vocês vão levantar a mão direita, mas o ponto de vista dá a entender que vocês levantaram a mão errada. Então, quando eu falo, levante sua mão direita, eu tenho que levantar a esquerda para vocês verem o mesmo lado. Pontos de vista. Existe muito, e isso me trouxe essa reflexão, porque existem muito ponto de vista sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa identidade. Nós temos o ponto de vista da família. A família nos olha, a família nos enxerga. E às vezes você é visto pela sua família como alguém que não vai dar certo. Ou às vezes a sua família tem grandes expectativas até acima da sua própria perspectiva sobre você mesmo. Mas a família tem um ponto de vista, porque conviveu conosco, nos viu crescer, nos viu nossas decisões. Então às vezes a expectativa da família ao olhar para você pode ser baixa. Às vezes a família, os irmãos têm uma expectativa baixa por você, baseada nas coisas que viram no passado, baseadas em como viram seus erros, baseada em como viram as suas decisões. Às vezes olha para você, é meu irmão, mas não vai dar em nada. É meu primo, meu primo não vai dar em nada. Percepções familiares baseadas em escolhas feitas até agora. Por exemplo, José, ele foi subestimado pelos seus irmãos. Está em Gênesis 37. Os irmãos olhavam para José e falavam, isso que você está falando, balela. Você nunca vai viver isso. Nunca vai acontecer isso que você planejou. Nunca vai acontecer isso que você sonha. A própria família sendo em vez de um ponto de erguer, um ponto de derrubar. A própria família, em vez de ser apoiador, é aqueles que estavam tramando uma armadilha contra José. Então o ponto de vista da própria família de José era negativo a respeito do futuro dele. Isso não vai acontecer. E às vezes você está dentro da sua casa, tendo palavras de não, percepções erradas ao seu respeito. Às vezes você compartilhou algo na sua casa, na sua família, e alguém falou, impossível isso acontecer. Não aconteceu com ninguém. Ninguém chegou lá. Nossa família cresceu, viveu aqui, nada fluiu. Mas o ponto de vista de Deus ao seu respeito é totalmente diferente. O Senhor tem um ponto de vista do futuro ao seu respeito. Aleluia. Nós temos ponto de vista de pessoas também
que convivem conosco que não são da família. Mas o ponto de vista das pessoas são construídas ou por coisas que elas veem no nosso dia a dia, ou por coisas que nós contamos, ou por coisas que elas ouviram. Ouvi dizer que o Elias, fez isso. E uma pessoa que não convive comigo vai ter uma percepção a meu respeito, positiva ou negativa. Então, às vezes, nós ficamos preocupados sobre como estão nos olhando. Às vezes, até para tomar uma decisão, a gente fica preocupado com os olhares do outro. Mas o que vão achar? Será que vão achar que eu estou me exibindo? Ou será que vão achar que eu estou me rebaixando? Nós ficamos preocupados sobre olhares das pessoas ao nosso respeito. É claro que a nossa conduta deve ser de preocupação para que nós possamos dar bom testemunho. Mas nós temos que estar mais preocupados com o olhar de Deus sobre nós. Porque as pessoas vão nos olhar e vão nos julgar sem conhecer. E na verdade a gente se preocupa demais com os olhares de pessoas que nem vão conviver conosco para ver os resultados das nossas próprias decisões. E nós nos preocupamos com as opiniões alheias para coisas que só dizem respeito a nós e o nosso futuro. Vou dar um exemplo. Talvez na sua adolescência você tomou uma decisão ou não tomou uma decisão baseado no seu melhor amigo da época, quando você tinha 14 anos, 13 anos. Hoje, esse seu amigo, essa sua amiga, talvez nem esteja mais no seu contato de celular. Porque as pessoas que nos olham hoje não vão estar lá na frente para ver o resultado das nossas decisões, muito menos para nos segurar as nossas mãos quando as decisões derem erradas. Então às vezes eu tomo uma decisão hoje e falo: Felipe, um exemplo, Felipe, o que eu faço? Estou preocupado aí, o que você acha? Aí ele vai lá e me dá um palpite, mas é uma decisão que eu tenho que olhar para Deus, para minha família, porque às vezes daqui 5 anos eu não vou estar mais tão próximo do Felipe, e eu vou ter que carregar a escolha, carregar a culpa ou carregar a consequência de uma escolha baseada no olhar do outro. Por isso que ao se preocupar com o olhar alheio, se preocupe com o olhar do céu. Vocês estão comigo? O que vão olhar para mim? Como vão olhar para mim? Por exemplo, a mulher adúltera, ela foi vista em adultério. Alguém olhou para ela e falou: está em adultério. Aí essa pessoa influenciou a todos. E outros que nem viram se era verdade ou não, também estavam com pedras nas mãos. Baseado naquilo que outros olharam a respeito dela. E eu já falei isso esses dias, em uma das pregações foi sobre Estevão inclusive. Que várias pessoas pegaram pedra para atacar Estevão, sem nem perguntar: é verdade isso que estão falando a seu respeito, Estevão? Baseado naquilo que ouviram, não baseado naquilo que viram. Então muitas pessoas têm olhares sobre nós baseado naquilo que escutaram ou que pré-julgaram, baseado numa foto, baseado num comentário, baseado em uma conversa mal escutada, mal ouvida, e tomou uma percepção a seu respeito que não é real, que não é verdade. E às vezes isso é tão influente sobre você que você se sente culpado sobre o olhar alheio, e aquilo que não é verdade passa a ser uma preocupação. Às vezes você nem fez, mas será que eu fiz mesmo isso? Mas será que eu falei mesmo isso? Porque eu não lembro. Até você ficar confuso baseado no olhar das pessoas. Porque nós recebemos muitos olhares. Nós temos o nosso ponto de vista sobre nós mesmos, nosso olhar sobre nós. Então eu falei sobre o olhar da família, o olhar da pessoa, e o nosso olhar quando nós estamos na frente do espelho. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos com os olhos do fracasso. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir, não vai dar certo, nada dá certo quando eu tento. Olhos de abortar planos, olhos de cancelar coisas por achar que não vai conseguir. Nem tentou, mas o seu olhar, a seu próprio respeito é de: eu nunca consigo,
então nem vou tentar. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus e ele respondeu a Deus falando: quem sou eu para falar com o faraó? O olhar de Moisés a respeito dele mesmo era um olhar de inferioridade. Como você tem se olhado? O meu conselho para você é: não olhe para você baseado nas suas forças, porque suas forças de fato são poucas. Mas olhe para os braços daquele que te sustenta, daquele que te chamou, daquele que te escolheu, porque os olhos do Senhor estão sobre você, e os olhos do Senhor a seu respeito é muito melhor do que o próprio olhar que você tem de si mesmo. Então coloque os óculos de Cristo sobre você e se enxergue como Cristo te vê. Moisés, porém, respondeu, Êxodo 3:11: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés se via como incapaz. Moisés era talvez introvertido por causa seu peso na fala, sua gagueira, ou qualquer outra forma que ele se pronunciava, que às vezes não sabia usar as palavras. Então ele se olhava falando: é melhor eu ficar quieto no meu canto, porque vai que eu erro. Esse se é complicado. E se eu errar? E se não dar certo? O não você já tem. Tente o sim. Você só vai saber o próximo passo se você der o primeiro passo. E se errar? Você não vai perder, você vai aprender. Tenta de novo. E aí você não vai mais cair nos mesmos erros que você cometeu, mas as decisões precisam ser olhadas baseadas nos olhos da fé, nos olhos de Deus, não como Moisés. Então Deus falou para Moisés: ei, eu estou contigo, vou levantar alguém, levantarão. E ele começa aí. Nós vemos a história, Moisés, um grande representante do povo de Israel, aquele que tinha um olhar inferior sobre a si mesmo, se tornou o maior símbolo do povo de Israel no deserto. Então são olhares que nós temos. Nós temos o olhar do diabo sobre nós, porque o diabo também nos olha. E às vezes o ponto de vista do diabo ao nosso respeito é porque nós somos presas fáceis. O Rafa é presa fácil. Porque, estou usando exemplo, tá, Rafa? Pelo amor de Deus. Rafa sempre cai no mesmo erro. Já sei o ponto fraco dele. Presa fácil. Às vezes o olhar do diabo sobre nós é errado, porque ele tem que olhar para nós como fortes, corajosos, poderosos. E às vezes ele olha a gente como presa, porque nós damos essa moral para ele. Sempre caiu no mesmo erro, sempre. Mas os olhos do Senhor a seu respeito são olhos de perdão. Ele lança fora toda acusação. O que te trava no seu comportamento é a culpa, mas o que te restaura é o perdão de Cristo sobre sua vida. Então, acima de todos esses olhares, temos um homem nos olhando, e seus olhos são como chama de fogo. Esse é o olhar de amor de Jesus Cristo que nós usamos nesse texto. Mas antes de falar sobre como Jesus nos vê, a pergunta é: como nós olhamos para Jesus? Porque às vezes nós olhamos Jesus também com uma ótica errada. Às vezes nós olhamos Jesus apenas como um juiz que castiga aquele que está fora do caminho. Um juiz que está pronto olhando só para ver a hora que você vai errar. Até por isso que nós usamos a frase: Jesus está te vendo, hein? É um tom de acusação, né? Parece que assim, Jesus viu e agora ele vai pesar a mão sobre você. Jesus viu, agora algo ruim vai acontecer. E aí nós criamos, em vez de um relacionamento de amor e proximidade, lembra que nós tomamos decisões baseadas no que nós somos e não de fato no que acontece? Então nós olhamos a Cristo com um olhar distante, de medo. Se eu errar, Jesus está vendo, hein? É claro que existe
atitudes e consequências. É claro que existe plantio e colheita, mas nós achamos que todas as vezes Jesus só olha a coisa ruim que fizemos. E nós criamos uma barreira, uma parede, um medo, um distanciamento de Cristo, porque nós o olhamos como um Deus que está aqui, pronto para pisar em você. Em vez de olharmos que Ele nos olhou com amor. Então nós temos vários tipos de olhar. E eu quero te convidar a mudar a lente dos seus olhos, dos seus óculos. Mudar a forma como você vê Cristo. E comece a enxergar Cristo como alguém que te olha com amor. Isso não te dá, lógico, liberdade para você sair cometendo um monte de erro por aí, porque Jesus te ama. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque nós já pregamos sobre erros, obras da carne, já falamos muito sobre... Já batemos demais, inclusive. E agora é uma hora em que nós precisamos mudar a nossa ótica de como Jesus nos vê. Porque a forma como nós olhamos para Jesus revela quem Jesus é para nós. Se eu olho Jesus como um pai, eu quero abraçá-lo. Se eu olho Jesus como alguém que pune, eu quero me afastar. E é por isso que às vezes muita gente se afastou de Jesus, porque foi punido não por Deus, mas por pessoas que teve, em vez de um olhar de amor e misericórdia, teve olhar de peso, um olhar de acusação. E aí o homem, com suas escolhas e suas palavras erradas, com seu olhar errado, criou uma percepção em você de Deus, que não era a percepção que Deus queria que você tivesse. Porque nós somos influenciados pela forma como agem conosco, e nós somos influenciados como as pessoas falam conosco. Eu vou dar um exemplo. Nós recebemos aqui muitas pessoas que são feridas com a igreja. Por quê? Porque colocaram um óculos escuro demais sobre os seus olhos e apresentaram um Jesus, um Deus distorcido. Não um Deus que perdoa, abraça e quer te levar para o céu, mas um Deus que está pronto para te punir se você cortar o seu cabelo, punir se você colocar numa calça, punir e enfim, por diversas outras coisas que Deus nem está olhando. E nós temos os olhos de Jesus sobre nós. Em 1 Samuel capítulo 16 verso 7 diz: o Senhor não vê como um homem. O homem vê somente a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É claro que dependendo do ponto de vista, lembra que eu disse? Ponto de vista. Nós temos várias desculpas também para um monte de gente fazer um monte de coisa errada e falar: ah, mas Jesus só vê o coração. Jesus, tinha a frase, né? Jesus não é cardiologista, mas só vê o coração. Então isso dá um monte de desculpa, mas o que o Senhor está querendo dizer é que nós, homens, pessoas, famílias, nós temos um olhar muito diferente do olhar de Cristo a respeito de várias coisas e pessoas. O homem que você vê drogado na rua, você tem um olhar: isso daí já era. Mas quando Jesus olha para esse homem e fala: é esse daí que eu vou salvar, é esse daí que vai ser um obreiro da casa do Senhor, é esse daí que vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é esse daí que eu estou olhando diferente. Porque o nosso olhar é cruel, o nosso olhar é ruim, porque nós somos homens caídos, e a queda fez nós mudarmos o olhar. Então nós não olhamos mais como Jesus olha, nós olhamos baseado na história, nós olhamos baseado no normal, no percentual. 80% das pessoas que estão na rua, elas morrem assim, drogadas e presas e tal. Mas o Senhor não é um Deus que olha as porcentagens, o Senhor é o Deus que olha os corações e os transforma. Esses são os olhos do Senhor. E Jesus olhando, os olhou com amor. Então eu quero compartilhar hoje com vocês algumas histórias de pessoas que receberam esse olhar de Jesus.
E eu quero começar com a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 29 diz: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Venham ver, venham olhar, venham enxergar um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Deixa eu te contextualizar aqui. Uma mulher, ela vai ao poço tirar água ao meio-dia, no horário mais quente do dia, somente ela. Um horário fora do padrão, porque as mulheres iam tirar água do poço cedo, na hora que o sol é mais baixo. Mas os olhares sobre ela eram um olhar de condenação, porque era uma mulher que se relacionava com muitas pessoas. Então as mulheres não gostavam dela. Os olhares sobre ela eram ruins demais. Então ela ia tirar a água no meio do dia, no sol mais quente, sem ninguém. E Jesus estava nesse poço bem na hora em que ela vai tirar a água. E Jesus começa a ter uma conversa com ela. E Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher responde assim: mas por que você está me pedindo água? Porque eu olho para você. Quando eu vejo você, eu vejo que você é um homem judeu. E o homem judeu não se relaciona, não conversa. Um judeu não conversa com os samaritanos. Os samaritanos não se dão bem. Porque você, que ao ser visto como judeu, vem pedir para mim que você vê que eu sou uma samaritana. Estão vendo os olhares? As percepções? Jesus não se apresentou para ela como judeu, mas ao olhar para ele: você é judeu. Eu sei quem você é porque eu te vejo. E aí ela começou a ter as interpretações dela a respeito de Jesus. João capítulo 4, verso 12. Volta para o 12 para mim, por favor. E aí Jesus falou para ela: se você me der a água que eu estou pedindo, você nunca mais terá sede. E aí ela começou a mudar os olhos sobre Jesus. E perguntou para ele: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Você não é quem eu estou vendo que você é então? Porque eu estou olhando para você, não parece que você é isso. Ela não tem clareza de com quem, a percepção dela de Jesus não é clara. E aí Jesus responde baseado no olhar dele, porque também no olhar de Jesus, olha só, Jesus mostra para ela, na verdade, não o olhar dele, o olhar que ela mesma tem sobre ela. Olha só, João capítulo 4, verso 16 ao 18. Jesus olha para ela e fala assim: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus falou, disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Jesus conhece ela porque Jesus estava olhando para ela há muito tempo. Porque Ele é Deus soberano. E Jesus conhecia essa mulher. E quando Jesus revela a ela, ela começa aos poucos a mudar o olhar. Por isso que quanto mais você dialoga com Jesus, quanto mais íntimo você é de Jesus, melhor é a sua percepção a respeito de quem Ele é para você. À primeira vista, ao primeiro contato, era apenas um judeu. Mas ao começar a ter diálogo, ao começar a ter conversa, ela começa a mudar o olhar sobre Jesus, verso 19. E aí ela fala: vejo que é profeta. Mudou o olhar. Era um judeu, agora já não é mais um judeu. Você revelou algo, então eu olho para você e vejo que és profeta. Mas o Senhor tinha coisas a mais para revelar para ela. Cristo viu toda a história dela, e conforme ela vai conversando com Jesus, o Jesus vai se revelando para ela, e Jesus chama ela para uma adoração e fala: estou procurando verdadeiros adoradores.
Está vendo o que vai acontecendo numa conversa? Por isso que a intimidade com Jesus revela quem Ele é. E aí Jesus começa a esclarecer para ela, porque ela tem dúvida, mas nós adoramos aqui ou nós adoramos lá? Vocês falam que nós temos que adorar em um lugar, e falam para mim que eu tenho que adorar em outro. E aí Jesus responde e fala: eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que não importam se é lá ou se é cá, mas é mesmo importante que o adorem, que me adorem, que adorem a Deus. E aí vem o verso 28, 29. Aliás, verso 25, desculpa. João 4, 25. Olha o olhar dela agora. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, o que é chamado Cristo. Quando Ele vier, Ele nos explicará tudo. Próximo, 26. Então Jesus declarou: olha para mim direito. Eu sou o Messias. E sou eu que estou falando com você agora. A conversa e o diálogo com Jesus fez ela mudar o olhar a respeito daquele homem que era judeu, depois era um profeta, e agora ela olhou direito, as vendas caíram, o olhar dela se abriu e ela falou: ei, é o Messias. Então, no verso 28 e 29, ela deixa o seu cântaro, ela volta para a cidade e começa a falar para o povo. 29, venham fazer o quê? Venham olhar, venham ver comigo, abra os seus olhos e veja um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Veja, toda a cidade olhava ela como uma mulher promíscua, como uma mulher pecadora. Jesus poderia ter olhado para ela com um olhar de fulminação: eu vou fulminar você, eu vou pisar em você, agora eu cheguei, eu sou o Cristo, e eu estava no céu vendo tudo de errado que você fez. Mas Jesus olhou para ela e falou: você é uma missionária, mulher. Você é uma pastora, você é uma pregadora do evangelho. Os olhares que tem sobre você não é o olhar que eu tenho. Então vai cumprir o seu propósito. Ela foi correndo, falou de Jesus para todo mundo e trouxe todo mundo para ter um novo olhar a respeito do Messias. O Messias já não é mais alguém distante, o Messias é alguém que está aqui. Aleluia. Qual é o olhar que importa? Aleluia. A história da mulher samaritana nos mostra que Jesus nos olha quando erramos, mas nos convida ao arrependimento e à adoração. Vamos falar de outra pessoa. Quero falar para vocês a respeito de Natanael. João capítulo 1, verso 43 ao 49. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, assim como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Veja que existia uma procura, um anseio pelo Messias, e Felipe chega a Natanael e fala: nós encontramos. Por que existia essa ansiedade? Porque você só fica feliz quando encontra algo que você está procurando. Se eu não estou procurando essa garrafa, eu não vou ficar feliz ao encontrar. Não estou procurando. Mas quando eu estou procurando e eu encontro, que alegria eu encontrei! E Felipe vai com essa alegria e fala: Natanael, encontramos o Messias da qual estávamos procurando, e ele é Jesus de Nazaré. E agora Natanael mostra o olhar dele. Nazaré? Ao meu ver, ao meu olhar, ao que eu conheço, não pode vir nada bom de lá. Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí Felipe convida e fala: vem e olhe direito. Vem e olhe de perto. Vem e veja a realidade daquilo que eu estou lhe falando. Natanael tinha
olhos errados sobre a vinda de como era Cristo, porque pela história, Jesus viria como um grande governador, um grande guerreiro que mudaria toda a estrutura de opressão romana sobre o povo de Israel. Mas de Nazaré? É tipo quando a gente fica assim, quando a gente vê no jornal, né? O jogador de futebol era daqui da Vila Clara. É da Vila Clara? Da Vila Clara, Americanópolis? Mas pode vir alguma coisa boa de Americanópolis? Não é possível. Aí você fala, sim, a CEPAC é de lá. Olha o tanto de coisa boa que tem aqui. Era mais ou menos, mas pode vir. Não era de Alphaville, não? De Moema, Morumbi, Americanópolis. Pode vir alguma coisa boa de lá? Vila Clara? Saiu o pastor Samuel de lá? Brincadeira, pretão. Te amo. Deixa ele ouvir isso. Boa. E aí vem Natanael falar, pode vir, eu não vejo nada de bom de lá. Porque as pessoas olham seu carro, sua roupa, o bairro onde você mora. E era esse olhar de preconceito que Natanael tinha. Porque é bem isso, as pessoas olham o que você tem, como você se veste, e ali tem as suas percepções. Uma vez, até me lembrei, nesse exato momento, quando eu tinha ali os 15 anos, minha irmã foi fazer meu currículo para procurar meu primeiro emprego. E aí ela falou assim, não coloca Americanópolis não, põe Jardim Bom Clima, fica mais bonito. Aí eu lembro que ela falou assim, tudo que termina com ópolis não é bom. Americanópolis, Paraisópolis, um monte de ópolis, Heliópolis. Aí então não coloca Americanópolis não, põe Jardim Bom Clima. Balela. Aí vamos lá, pode vir algo bom de Nazaré? Verso 47. Ao ver, quem está vendo agora? Quem está olhando agora? Jesus. Jesus olhou Natanael se aproximando e disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus já estava olhando para Natanael há muito tempo. Próximo, 48. Natanael perguntou, de onde me conheces? Aí Jesus responde, eu te vi, eu te olhei, quando ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe chamá-lo. Ei, Jesus está te vendo no seu momento mais íntimo. Jesus está te olhando no seu momento de solidão. Jesus está te olhando debaixo da figueira. Jesus está te olhando, você orando de madrugada, você buscando Ele. Jesus está olhando este anseio de encontrá-lo, e Ele está falando, eu vi. Não foi sozinho, não foi em vão. Eu vi você debaixo da figueira. Aleluia. Então Jesus te vê no secreto, no íntimo. E essa história de Natanael nos mostra que Jesus nos vê nos nossos momentos de intimidade. Naquele momento que você está vivendo algo que ninguém sabe. Naquele momento que você está aguardando algo que ninguém sabe. Ele viu. Natanael estava debaixo da figueira. E Jesus viu. E ao Jesus se revelar para ele e falar para ele que o viu, vem a revelação, 49. Então Natanael declarou, Rabi, mestre, meu olhar por você agora é diferente. Eu te olhava como alguém de Nazaré, filho de José, mas agora vejo que tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A conversa com Cristo mudou a percepção dele sobre quem Cristo é. Olhe para Cristo com outros olhos, porque Cristo está te olhando, faz tempo. Mais uma história de olhar. A viúva de Naim, Lucas capítulo 7, verso 11 ao 15. Estamos falando de olhares. E isso aqui pegou meu coração de um jeito incrível. Vou ler até o 15. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão foram com ele.
Ao se aproximar da porta, ele olhou. Ele viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ele. Ao olhar, ao vê-la, ao abrir os olhos e contemplar, ele se compadeceu. Ele teve compaixão e disse: não chore. Então aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou ele para sua mãe. Jesus viu a viúva e viu sua dor. Jesus olhou para a viúva e viu a sua aflição. Jesus não só olhou, como ele se moveu, e a palavra diz que ele se moveu de profunda compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. E foi nesse movimento, movido pelo anseio de consertar as coisas que estão fora do lugar, movido pelo que ele mais fazia, que era pegar o que está quebrado e fazer virar certo, pegar o doente, fazer virar curado, pegar aquele que está no caminho errado e colocar no caminho certo, pegar o morto e trazer vida. Movido por esse sentimento, Jesus olhou para ela e falou: ei, não chore, eu te vejo, seu filho vai voltar a viver. Aleluia. Talvez você esteja justamente nesse momento de dor, talvez você esteja justamente nesse momento de choro, de aflição, mas o Senhor está se movendo com compaixão e está falando: ei, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, não chore mais. Eu estou te vendo. E o Senhor abraça a sua alma e fala: eu estou vendo o seu filho, tá? Eu estou vendo o seu casamento, tá? Eu estou vendo a sua solidão, tá bom? Eu estou vendo o seu desemprego, tá? Eu estou vendo a sua angústia, eu estou vendo a sua depressão, mas não chore mais. Existe um toque de vida sobre sua vida, e esse toque é daquele que te vê. Esse toque, receba essa palavra em nome de Jesus. O toque do Messias, o toque de Yeshua, o toque do Mestre, do Rabi, daquele que veio para salvar a humanidade. Os olhos do Deus que criou os céus e a terra estão sobre você. Aleluia. E nós poderíamos aqui contar diversas histórias. Nós poderíamos contar aqui nós poderíamos falar de Zaqueu, que Jesus olhou ele subindo para a árvore e falou: ei, hoje me convém pousar em sua casa. Nós poderíamos olhar a mulher do fluxo de sangue, que Jesus sentiu o toque dela e Jesus olhou para ela no meio de uma multidão. Nós poderíamos falar do cego Bartimeu, que ele não podia ver Jesus, mas mesmo sem ver Jesus, Jesus podia vê-lo e viu. Ele não podia olhar para Jesus, mas não é porque ele não estava olhando para Jesus que Jesus não olhou para ele. Às vezes faz tempo que você não está olhando para Jesus. Às vezes faz tempo que você nem consegue mais ver nada de nada. Mas isso, mesmo assim, não tira os olhos de Jesus sobre você. E Jesus curou Bartimeu porque Jesus olhou para ele. Poderíamos falar do ladrão da cruz, que Jesus olha para o seu lado e vê alguém que o mundo já tinha condenado, viu alguém que já estava no seu leito de morte, viu alguém que errou a vida inteira, mas ainda assim Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus olhou, mas Jesus olhou com os olhos de amor. E o que essas histórias nos mostram? Então a história da mulher samaritana mostra que Jesus nos vê quando erramos, mas nos convida ao arrependimento. A história de Natanael nos mostra que Jesus nos vê quando estamos nos nossos momentos de intimidade. A história da viúva de Naim nos mostra que Jesus nos vê no nosso momento de dor, no nosso momento de angústia. E quais são essas formas que Jesus nos vê? Vocês estão comigo? Jesus nos vê, Jesus nos olha
com amor incondicional. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus poderia olhar para nós e falar: pecador, vou fulminar todo mundo, tenho poder para criar de novo todas as coisas. Mas ainda assim Ele nos olhou com um olhar de amor. Nos nossos piores momentos, nas nossas piores aflições e até mesmo nos nossos erros, Jesus nos olha com um olhar de vida, de amor e de transformação. Só basta nós nos achegarmos a Ele, nos arrependermos, pedirmos perdão dos nossos pecados, entregar a nossa vida e declarar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e viveremos novidade de vida. A outra forma que Jesus nos olha é com misericórdia e com graça. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Ele nos vê, Ele nos olha com compaixão. Ele vê as nossas lutas, vê as nossas tentações, vê as nossas fraquezas. Às vezes está sendo tentado em alguma área, às vezes você está fraco demais em algo. Jesus está olhando e está falando: ei, eu seguro suas mãos. Eu não só estou vendo, estou agindo, estou me movendo. Como Jesus nos vê? Jesus nos vê com um futuro, Jesus nos vê com um propósito. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, Efésios 2, 10: porque somos feitura dele, ou seja, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Um futuro, um propósito. Então eu queria trazer essa palavra nessa manhã, para te trazer conforto e consolo, para que você não se esqueça que os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor te contemplam na sua intimidade, na sua dor, na sua aflição. Os olhos de Jesus não são os olhos da sua família. Os olhos de Jesus não são os olhos das pessoas. Os olhos de Jesus não é o olhar que você tem sobre você mesmo, muito menos o olhar do diabo sobre você. O olhar de Jesus é um olhar de amor. Vamos ler de novo o primeiro versículo que nós lemos. Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele com amor. Aqui é a história do jovem rico. Nem citei ele, mas é mais um que Jesus olhou. Ele não quis olhar para Jesus, mas Jesus estava de olho nele. Jesus não perde ninguém de vista. Jesus não perde ninguém de vista. Repete comigo no 3, a primeira frase. Mais uma vez, e nós vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Jesus olhou para ele com amor. E nós vamos mudar agora. Em vez dele, nós vamos colocar para mim. Eu quero que você se coloque nesse olhar. Eu quero que você se coloque nos olhos de Cristo. Então nós vamos ler de novo agora. Em vez de falar para ele, nós vamos falar para mim. No 3, 1, 2, 3. Jesus olhou para mim com amor. Vire para o irmão do seu lado e fala: Jesus olhou para você com amor. No 3, 1, 2, 3. Jesus olhou para você com amor. Aleluia.